Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. Essa é a primeira videoaula do tema de matemática financeira. A gente vai estar abordando aí os conceitos fundamentais e essenciais para o bom andamento da disciplina. São conceitos que vocês nunca devem esquecer. Essa videoaula é aquela videoaula que, vez e outra, vocês têm que voltar nela para lembrar dos conceitos, porque ela é aplicada em todos os exercícios, em todas as matérias. Vamos lá. A matemática financeira, né, ela trata da essência do dinheiro no tempo. Então, muitas das vezes, a gente precisa fazer comparações, análise de fluxo de caixa em diferentes momentos. E muitas das vezes a gente comete um erro. Por favor, gente, cuidado com esse erro. A gente vai fazer uma compra em 10 vezes sem juros e a gente pega esse valor e multiplica no tempo e fala, olha, o valor dessa compra, desse fluxo de caixa, ele é 10 vezes 50, ou seja, 500. Está errado. Por que isso está errado? Porque quando a gente fala de dinheiro ao longo do tempo, a gente sempre tem influência de vários fatores, né? E receber uma quantia hoje ou no futuro, elas nunca são evidentemente a mesma coisa, por várias questões. Entre elas, nós temos aqui o efeito da inflação. Para quem viveu aí antes de 94, a gente sabia que o dinheiro, né, o preço das coisas variam muito de um dia para o outro. É o valor da inflação, onde a gente chegou a bater aí mais de 2.000% ao ano de inflação, é o que está vivendo hoje, por exemplo, a Venezuela. Então, a inflação, a gente deixa nosso dinheirinho guardado debaixo do colchão, ao longo do tempo ele vai perder o seu valor, não vai ser mais a mesma coisa. Outras coisas que podem influenciar o andamento do nosso dinheiro aí, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, onde a gente teve a crise do petróleo em 73, em 79, isso vai afetar os valores de preço das commodities e isso vai aumentar diretamente o valor da inflação ao longo do tempo. Então, o dinheiro ele sofre variação ao longo do tempo. Outra coisa que afeta bastante o valor do dinheiro, né, é o famoso valor do empréstimo aí, né? Como está sendo adotada essa política fiscal, que todas as taxas são baseadas na taxa Selic, definida pelo governo. Então, esses são valores que são dados, são fatores que afetam o valor do dinheiro ao longo do tempo. Aí a gente vem falar como a gente administra esse valor ao longo do tempo. Isso aí é a famosa taxa de juros, né? É o que a gente tem aqui, a nossa taxa de juros, que está aqui embaixo. Essa taxa de juros é mais ou menos aquilo que a gente vai pagar, é o preço relacionado a um período de tempo que se refere. Por exemplo, na nossa compra de 10 vezes de 50, seria 10 vezes 50 é 500. Então, a gente está falando de um período de 10 períodos, vamos supor 10 meses, né? Então, a gente sempre fala de período. A nossa expressão da taxa de juros, ela pode ser feita sobre duas formas. A primeira forma é a taxa unitária, que via de regra está relacionada ao tratamento de juros simples, e a nossa forma percentual, né? É o que está aqui. Como que é feito esse cálculo? Então, esse cálculo é feito da seguinte forma. A gente pega o valor dos juros e divide pelo valor do capital. Já eu explico o que é cada um deles. E no valor percentual, a gente simplesmente multiplica por 100. Ou seja, sempre quando a gente fala de percentual, a gente está falando de um valor relacionado a uma taxa de 100%, né? A um valor de 100%, um número índice de 100. Muito cuidado aqui, sempre nas nossas disciplinas, eu vou estar abordando essa caveirinha aqui, né? Essa caveirinha é sempre para vocês tomarem cuidado com relação a algum valor, algum dado. Esse dado, nesse momento que eu estou chamando a atenção de vocês, é que esses juros calculados sobre essa fórmula mais simples, ele está relacionado a um período, né? Esse período que a gente está falando aqui. Então, tomem muito cuidado, porque a taxa, ela sempre está relacionada a um período. No caso, se a gente estivesse falando de 10 meses, a nossa taxa teria que ser 10 ao mês aqui para a gente poder calcular. A gente vai falar isso mais para frente, certo?
A matemática financeira, 5 perguntas básicas. Normalmente não vai variar. 99% das nossas perguntas, dos nossos exercícios, eles estão relacionados a essas 5 perguntas. Quais são elas? Primeiro, o capital inicial, aquilo que a gente vai colocar no banco, aquilo que a gente vai pegar emprestado. O valor futuro ou montante, aquilo que a gente vai ter que pagar no final ou vai receber. O prazo, no caso do nosso exemplo ali, 10 meses. Os juros, qual que é a taxa de juros que está sendo cobrado ou que a gente vai cobrar. E a prestação, né, aquilo que a gente vai pagar por mês ali. Então, rapidamente, o capital inicial, o valor presente, aquilo que a gente aplica ou que a gente toma emprestado. O valor futuro ou montante, aquele valor que está lá no final, né, que está lá no futuro, que está no final de que a gente vai receber ou pagar. O N, que é o prazo de uma aplicação. O I, o nosso Izinho, ele pode ser representado por J de juros, né, aquilo que vai ser cobrado, ou então o nosso I, que é a nossa taxa de juros, né, como o próprio nome indica. O I é a taxa de juros e o J é os juros, é o valor, a quantia, é o valor monetário, certo? E nós temos o nosso PMT, que é as nossas prestações, o famoso 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros que as lojas de uma forma geral praticam. O que significa essa teclazinha aqui, essa figurazinha aí na cor preta aqui? Essas aqui são exatamente as teclas da HP 12 para você já ir se acostumando com ela. Falando sobre as definições básicas, representação do fluxo de caixa. Então, uma coisa muito importante que dá muito resultado no bom andamento da disciplina de matemática financeira é todo exercício que a gente for fazer, a gente trabalhar com essa representação de fluxo de caixa. Então, para fazer essa representação de fluxo de caixa, a gente sempre leva em consideração uma carteira, o nosso bolso, de forma que, se for sair, a gente vai falar que é negativo, está saindo, é menos, negativo. Se estiver entrando no nosso bolso, na nossa carteira, é positivo. Então, vamos lá. Se a gente tiver um capital que a gente vai aplicar na poupança, se a gente vai aplicar, vai sair da carteira do nosso bolso, é um valor que vai ser representado como negativo para baixo, que é o nosso capital PV. Se no mês 1, 2 e 3 a gente quiser aplicar, ou seja, colocar mais um valorzinho lá na poupança, então a gente vai estar aplicando, vai sair do bolso, é um valor negativo, é uma representação de uma setinha para baixo, é uma prestação. E após esse período, lá no final do período, que o nosso prazo aqui seria o nosso 4 meses, o que eu vou receber? Isso seria o nosso montante. Se eu vou receber, eu estou supondo que essa taxa vai ser uma taxa positiva e vai me dar um retorno positivo. Então, isso é uma setinha para cima, que é o nosso montante. As teclas da HP é o nosso PV, a nossa prestação, o nosso PMT, o nosso valor futuro, que é o nosso FV. Nós temos o nosso período, que aqui é 4, e nós temos aqui a nossa taxa, que está influenciando esse fluxo de caixa. O importante, novamente, volta a falar, por que eu sempre deixo essa taxa sempre embaixo do período N? Eu sempre deixo as duas representando dentro do fluxo de caixa, eu deixo as duas sempre muito perto, para a gente saber que as duas têm que estar no mesmo período. Se for dias, tem que ser dias. Se for meses, tem que ser meses. Se for ano, tem que ser ano. Certo? Para a gente não cair nas pegadinhas aí de matemática financeira. Bora lá, vamos ver se vocês entenderam. Vamos supor que a gente temos aí um fluxo de caixa, onde a gente vai ser, no primeiro período, a gente vai investir 500 unidades monetárias. Então, se a gente está investindo, está saindo do bolso, saindo é negativo, setinha para baixo. Depois, no primeiro mês, a gente fez uma aplicação nas ações. Vamos supor que no primeiro mês a gente vai receber 300. Se a gente vai receber, vai entrar no bolso, então a setinha para cima, positivo. Vamos supor que no segundo mês as ações estão muito boas, enfim, está tudo correndo muito bem no mercado financeiro e vai entrar mais R$200. Entrar é positivo, setinha para cima. No terceiro mês a gente vai investir mais 300. A gente vai investir, vai sair do bolso, saindo do bolso, setinha para baixo, 300. E no último período, vamos supor que a gente vai receber 500
né, unidades monetárias, então vai entrar no nosso bolso. Essa representação, ela auxilia todos os exercícios de matemática financeira, certo? Isso é muito importante que vocês aprendam e aprendam bem. Vamos falar sobre a diferença entre regime de juros simples e regime de juros compostos. Então, nós temos aqui R$ 1.000 no período de 4 a 10% ao ano. Vamos saber qual que é a diferença entre juros simples e juros compostos. Então, vamos fazer a representação? Como é que ficaria? Nós temos R$ 1.000 no nosso capital. Então, R$ 1.000, se a gente está aplicando, veja que a gente está aplicando. Se a gente está aplicando, está saindo do bolso setinha para baixo. E a gente vai receber depois de 4 anos, a gente espera receber. Você vai receber, vai entrar no bolso, na nossa carteira, setinha para cima. Então, no juros simples, o que a gente vai ter aqui? Aplicado no início do período, 0. Depois, no ano 1, o que a gente vai ser? No primeiro, né, no início, a gente aplicou 1.000. Os juros, ele vai incidir sobre o valor do capital, que é 1.000. 10% de 1.000 dá 100. Um mais o outro vai ser 1.100. Então, no final do período 1, a gente teria exatamente uma setinha para cima de 1.100. Vai começar o ano 2, a gente vai começar com 1.100. E o valor dos juros? O valor dos juros é sempre sobre o capital inicial, é sempre sobre esse valor que está aqui, que é o nosso PV, certo? Então, sempre vai ser sobre esse valor, 10% sobre esse valor. 10% sobre esse valor vai ser a mesma quantidade, vai ser 100, então vai dar 1.200. Então, o valor do 2 aqui seria uma setinha para cima de 1.200. Vamos continuar no período 3. No período 3, o valor no início é 1.200 e os juros? Os juros é sempre sobre esse valor aqui, que é 1.000. Então, vai ser 100 de novo, vai ser 1.300 e seria uma setinha para cá. Já dá para a gente supor que o valor final aqui vai ser 1.400. Então, a gente teria um valor aqui em cima de 1.400 no juros simples. Perfeito? Vamos lá para os juros compostos, né? Juros compostos, né, é o mesmo exemplo. 1.000, 4 anos, né, 1.000 de capital, 4 anos o período, 10% a nossa taxa. No primeiro ano vai ser exatamente a mesma coisa, porque nos juros compostos ele sempre incide sobre o período anterior, certo? Sobre esse período que está aqui, né? Agora, 1.000 com 100 vai ser 1.100. Qual que é o valor aqui no início do 2? Começamos o ano 2, o valor no início é 1.100. E os juros vai ser incidir sobre qual valor? O valor do início, que seria o valor de 1.100. Então, agora, o que a gente vai ter? 10% sobre esse valor. 10% sobre esse valor vai ser 110. Somado um com o outro vai ser 1.210. Então, aqui em cima, veja que começa a mudar agora. A gente teria 1.210. Aqui 1.100 que vai repetir. Quando é um período só, juros simples e juros compostos são a mesma coisa, né? A partir do segundo período, os juros compostos ele não incide sobre o capital, que é esse valor que está aqui. Ele incide sobre o valor anterior. É juros sobre juros. Vamos começar com 1.210. E agora a gente vai ter o quê? Vai ter 10% sobre esse valor que está aqui. Então, esse juros vai incidir 10% sobre esse valor, que vai ser 121, que vai ser 1.331. E assim, aqui não vai ser 1.300, vai ser 1.331. Vai começar com 1.331, juros sobre juros, 10% desse valor, e a gente vai fechar em 1.464, é o valor que está aqui em cima. Então, dessa forma, a gente vê que é R$ 64 a mais. Observe que os juros são sempre calculados sobre o montante do período anterior, regime de juros sobre juros. Se a gente for fazer uma comparação, um gráfico de comparação, a gente vai ter um gráfico como esse aqui, onde essa reta azul aqui a gente tem o juros simples, veja que termina em 1.400. E nos juros compostos, ele é uma curva, uma exponencial que vai subindo, né?
Um exemplo muito interessante aqui é que em 2017 os governos, né, estaduais tentaram negociar junto ao governo federal que as dívidas dos estados fossem negociadas sobre o regime de juros simples e não sobre o regime de juros compostos. Então aqui vocês entendem o porquê, porque eles estão tentando diminuir a dívida e o valor a pagar no futuro. Perfeito? Muito obrigado, pessoal. Desculpa, essa videoaula demorou mais do que eu esperava. Espero que tenha ajudado vocês aí, certo? Muito obrigado, bons estudos.